Fala pessoal do Sinapses Exatas, professor Renan aqui. Hoje a gente vai retomar um conceito muito importante na matemática, tá? Que é operações com frações. E vocês vão entender como fazer adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Vamos começar aqui pela parte mais complicada, dizemos assim, mas já adianto que nada disso é complicado, beleza? Adição e subtração. Para que a gente possa somar ou subtrair duas frações, a gente tem que ter frações de denominador comum, ou seja, denominador iguais, beleza? E aqui, se a gente reparar, ó, o denominador dessa fração é diferente do denominador dessa. Lembrem-se que denominador é quem está debaixo, numerador é quem está em cima. Então, se vocês tivessem, por exemplo, uma fração aqui, olha, 2 terços mais 4 terços, bom, isso aqui seria muito fácil somar, tá? Os denominadores são iguais, então aqui eu vou manter o denominador, 3, e vou somar os numeradores, 6, beleza? 6 sobre 3 dá para simplificar? Dá, né? 6 sobre 3 dá 2, né? Ou seja, isso aqui é muito fácil fazer. E quando eu tenho denominadores diferentes, o que eu tenho que fazer é deixar os denominadores iguais. Como que eu faço isso? Eu vou deixar esses caras iguais encontrando frações equivalentes a essas daqui, beleza? Vamos pensar aqui, olha, para que eu encontre frações equivalentes a essa de tal forma que eu possa somar, eu tenho sempre que encontrar o mínimo múltiplo comum de 3 e 4, beleza? Existe outra forma? Existe, tá? Eu poderia muito bem sempre multiplicar os denominadores e fazer esse processo que eu vou fazer com vocês, tá? Mas aí vocês iam encontrar frações um pouco maiores de trabalhar, números maiores, beleza? Para a gente ficar um pouco mais confortável com as frações, a gente tenta trabalhar com as frações irredutíveis, beleza? E por isso, o mínimo múltiplo comum desses caras de baixo é o jeito mais agradável, vamos dizer, beleza? Como que eu acho o mínimo múltiplo de 3 e 4? Bom, eu tenho que pensar num número que, se eu multiplicar 3 por um número, né, e 4 por outro, eu consiga chegar nesse número que seja o mínimo múltiplo entre 3 e 4. Como que eu acho ele? Bom, se eu não conseguir por lógica, eu posso fazer aquela tabelinha, ó, 3 e 4. Como que eu acho o MMC de 3 e 4? Olha, vou começar com o 2. Tem algum que dá para dividir por 2? Tem o 4. 4 por 2 dá 2. O 3 não dá, então eu copio. Mantenho o 2 de novo, porque 2 dá para dividir por 2. Ó, dá 1. O 3 eu copio. E agora, o 2 já acabou. Vou colocar o 3 agora. 3 por 3 dá 1. E o 1 mantenho. Olha agora, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Ou seja, o MMC entre 3 e 4 é 12. Certo? Bom, se eu encontrei o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, então eu tenho que achar uma fração que seja equivalente a 2 terços e o denominador seja 12, certo? Qual fração vai ser essa? Vamos colocar aqui, ó, denominador 12. Vamos transformar agora 2 terços em uma fração com denominador 12. Como que eu faço isso? Eu penso assim, ó. O que eu fiz com o 3 para chegar no 12? Por quanto eu multipliquei o 3 para chegar no 12? Por 4, não é? Não é 3 vezes 4 não é 12? Tudo que eu faço na parte de baixo, eu tenho que fazer na parte de cima. Então, se eu multipliquei o 3 por 4, eu tenho que multiplicar o 2 por 4 também. E a fração equivalente a 2 terços vai ser 8 dozeavos. Beleza? Se eu simplificar, eu vou chegar nessa fração irredutível de 2 terços. Certo? Mesma coisa eu vou fazer com 3 quartos, tá? Ó, vou copiar o sinal de mais, se fosse menos, eu ia copiar o menos, ó, e vou colocar o 12 no denominador. E vou pensar assim, 4 vezes quanto que dá 12? 4 vezes 3, não é? Ó, 4 vezes 3 dá 12. Tudo que eu faço embaixo, tenho que fazer em cima, ó, vezes 3. Logo, 3 vezes 3, 9. E 9 sobre 12 é uma fração equivalente a 3 quartos. Se eu encontrei já duas frações com denominadores iguais,
Aí eu posso somar da maneira como a gente tinha visto anteriormente. Agora ficou fácil. Eu vou manter o 12, olha lá, eu mantenho o 12 e vou somar os numeradores. Tá, ó, 8 mais 9, 17. Dá para reduzir essa fração? Não, ela é irredutível, né? Porque 17 é primo, certo? Aí você fala assim, ah, professor, mas aprendi de outro jeito. Tem também um processo, tá? Ó, que ele envolve essa lógica toda que a gente levou aqui para chegar no 17 sobre 12, beleza? O processo é o seguinte, eu vou colocar ele aqui embaixo para vocês saberem, ó. Vou colocar ele aqui, ó, tá? Ó. Qual que é o processo? Ó, eu encontrar o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Então, ó, eu vou encontrar o MMC de 3 e 4 primeiro, tá? Ó, beleza? Vou passar um tracinho aqui, vou colocar o 12 no denominador, que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. E depois, o que eu faço? Ó, eu pego o 12, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Tá? Ó, então, ó, vou pegar o 12, vou dividir pelo cara de baixo, denominador, e depois multiplicar pelo cara de cima. Vejam só que legal, ó. 12 dividido por 3 dá 4. E olha, percebe que 4 é quem eu tenho que multiplicar o 3? Olha o que eu vou fazer com o 4 agora. 4 vezes o de cima. 2 vezes 4, 8. Percebe que no fundo o que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, porém junto, tudo junto, né? Ó, vou copiar o sinal de mais. 12 dividido por 4, mesma coisa com a outra fração, ó. 12 dividido por 4, 3, não é? 3 vezes 3, 9. Olha lá. Beleza? Então, ó, agora eu somo esses caras do numerador, 8 mais 9, 17 sobre 12. Olha lá, mesma coisa, tá? Nesse segundo processo, vocês só tem que lembrar da regrinha, beleza? Mas vocês viram que vocês não precisam decorar nada aqui, tá? Mas se quiser lembrar da regrinha, MMC dos denominadores, depois divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Beleza? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Pra vocês não esquecer. Beleza? Bom, adição e subtração é isso, tá? Multiplicação e divisão é muito fácil, tá? Ó, na multiplicação, vocês vão ter que multiplicar em linha, numerador por numerador, denominador por denominador. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. 2 vezes 4 dá 8. Ó, colocar o 8 aqui. E no denominador, vocês vão fazer o quê? 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. E acabou. Beleza? Então, multiplicação, vocês multiplicam em linha. Numerador por numerador, denominador por denominador. Beleza? E na divisão? Ixi, na divisão o negócio fica meio feio, né? Simples também, tá? Vocês vão, na divisão, ó, vocês vão copiar o cara que está no numerador, a fração que está no numerador. Então, ó, vocês vão copiar o 2/3, ó. E aí vocês vão transformar a divisão em multiplicação. Porque vocês vão copiar o cara de cima e multiplicar pelo inverso do de baixo. Ó, 3/4, vocês vão multiplicar por 4/3. Olha lá, ó. 4/3, beleza? Isso aqui vai ficar como? Ó, 2 vezes 4, ó, mesmo processo, tá? 8. 3 vezes 3, 9. Ou seja, uma fração irredutível também, que eu não consigo simplificar, certo? E acabou, beleza? Ó, 2 vezes 4, 3 vezes 3. Viram como a divisão é simples também? Então, copia o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido aí esses processos, tá? E agora vamos para os exercícios. Um abraço.